Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. A gente vai falar agora da Guerra Arquidâmica. Essa guerra tem esse nome porque ela foi travada, né, por Atenas contra Esparta. A gente está na Guerra do Peloponeso, né? Mas os primeiros anos são contra o rei Arquidamos de Esparta, ele que está liderando Esparta. Então a guerra recebe esse nome, né? Às vezes quando você pesquisa sobre a Guerra do Peloponeso, já começa falando como se a Guerra do Peloponeso tivesse começado com essa guerra, né? E eu acho que é porque o Tucídides começa a história dele narrando essa guerra arquidâmica, né? Apesar de que a gente já viu outros conflitos, né, entre Atenas e Esparta, teve um confronto, aí teve a Paz dos 5 anos, depois um outro confronto em que o Péricles estava lá, né, e a Paz dos 30 anos, que está acabando agora, né, que durou uns 15 anos, na verdade, né? Mas em alguns lugares, outros eu também vi falando da Primeira Guerra do Peloponeso como começando em 460, né? Então, né, são vários conflitos que estão tendo aí. E então, antes da gente continuar, lembre-se aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E se puder ajudar a gente no tipo ponto aí, também é muito legal. Então, vamos lá. Opa! Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a estratégia que Atenas vai seguir durante a guerra, que é a estratégia formulada por Péricles. Né? O Péricles morre durante a guerra, né? Spoilers aí, mas a Atenas continua seguindo essa estratégia. Vão ter algumas pessoas que vão querer ser mais. Bom, vamos lá. Ela consiste, então, em evitar confrontos terrestres com Esparta, né? E Atenas aproveita da superioridade naval e das fortalezas, né? Então, Esparta tem o melhor exército da Grécia, Atenas tem a melhor frota da Grécia, então a estratégia de Atenas é não entrar em guerra na terra e entrar em guerra no mar, né? Então, eles vão, né, vão fazendo guerras navais, né? Vão evitando e eles ficam nos muros de Atenas, né? Vai ter um momento ali em que os atenienses, depois da morte de Péricles, vão querer ser mais ofensivos, né? Mas Atenas vai ficar jogando na defensiva, né? Porque eles vão fracassar também em ser mais agressivos, digamos assim. O autor fala, essa estratégia deu certo por 10 anos e era o que as condições de Péricles, né, de Atenas permitiam. Que tem meio que essa crítica, né, porque Atenas fica na defensiva, como eu falei, né? Mas fala, bom, era o que dava para fazer, né? É foda você lutar contra Esparta, né? Então o exército do Peloponeso pilhou algumas regiões da Ática e em retaliação os atenienses tomaram algumas posses de Corinto e outros aliados dos espartanos. Isso foi o primeiro ano de guerra. Na verdade, Atenas tem, eu acho que a gente chegou a começar as longas muralhas, né? Atenas está tipo alguns quilômetros para dentro da Ática, tem o porto do Pireu e eles construíram uma grande muralha ligando, né, o porto até a cidade. Então imagina, tem as muralhas, mas não tem cidade ali, né? Porque é como se fossem duas cidades próximas, né? Que eles construíram uma muralha ligando tudo, assim. Então, se fosse um corredor grandão, assim, de muro, né? E Atenas vai usar isso para se proteger, né? Na verdade, a população da Ática uma boa parte vai entrar vai ficar morando ali dentro dessa região, né? E eles vão se proteger assim. E aí Esparta nunca consegue atacar eles, né? Eu lembro do Sun Tzu que falava que evite sitiar as cidades porque é muito caro, né? E Atenas vai sofrer um pouco com isso. Então, o Péricles liderou uma expedição à cidade de Epidauros, né, que fracassou. Atenas começou a sofrer com uma praga em Atenas, a praga em Atenas, e então, como eu falei, a população tinha se refugiado dentro das muralhas longas de Atenas e cerca de um terço da população pereceu. O ressentimento dos atenienses se voltou contra Péricles como responsável pela guerra. Foram enviados embaixadores, mas Esparta não quis fazer paz. Péricles foi deposto, tendo retornado posteriormente. Ele volta ao poder, né, mas ele morre com 3 meses de mandato. E a autoridade que ele exerceu sobre Atenas, austera e arrogante, impediu que Atenas de ser uma escola de estadistas, porque Péricles falava assim, não, Atenas é a escola dos gregos, né? Ele usava Elas, né, de helenos, né, Hélade. Então a escola de Elas, Hellas, né, com H. Mas o autor ironiza, fala assim, mas ela não foi uma escola de estadistas, porque ele fala assim, o Estado ateniense tinha se tornado uma autocracia velada, né, era uma democracia, mas o Péricles foi reeleito como, eu acho que era Strategos Autocrator, né, que era o general supremo. Assim, em seguida, ele continuava sendo reeleito, reeleito, reeleito. Era uma autocracia velada, porque ele mandava em tudo. O autocrata agora estava morto e nenhum dos líderes que disputavam o poder tinham a grandeza de espírito de Péricles ou uniam em si mesmo a capacidade militar, financeira e diplomática do Péricles, né? Então, não deu para formar uma galera que conseguiria assumir a posição de Péricles, né? Aí tem um evento famoso que é a revolta de Metilene, em que essa cidade tenta se revoltar contra Atenas, né? Eles fracassam e a Assembleia tem um debate
que um cara chamado Cleon, que vai aparecer depois, ele é um cara bem importante nesse período, ele fala para matar todos os cidadãos adultos da cidade de Metilene. Eles enviam um barco com essa ordem, mas eles mudam de decisão a Assembleia, né? Tem um outro cara que consegue convencer eles a não fazer isso. E eles enviam um segundo barco que consegue chegar a tempo, né? Eles já tinham começado a matar algumas pessoas, mas eram só os líderes da revolta, mas eles conseguem chegar a tempo. Um negócio meio brutal, assim. Na verdade, o que tinha que falar mais nessa parte é que a Esparta está tentando, e os aliados de Esparta estão tentando ajudar as cidades da Liga de Delos, né, do Império Ateniense, a se rebelar contra Atenas, e Atenas cerca eles com navios, né, às vezes com exército, e isso é muito custoso. E o Cleon, ele é muito a favor de continuar a guerra, de ser mais ofensivo, e ele também é do Partido Democrata, e como a cidade está precisando de dinheiro, porque os cercos são muito custosos, né? Assim como é difícil para Esparta cercar Atenas, é difícil para Atenas cercar essas cidades que estão tentando se rebelar e conquistar elas de volta, então isso é muito caro, isso acaba custando muito para Atenas, e o Cleon é um cara que acho que o Aristófanes vai caricaturizar ele como cobrando muito imposto e dando para as pessoas mais pobres, na verdade, para pagar a guerra, né? Que também eu imagino que você acabava cobrando dos ricos, né, e pagando para os soldados, que eram pessoas comuns, assim, né? Então acabou cobrando muito imposto e, e é isso. E ele era muito agressivo, assim. Então, Atenas está na defensiva, ela está ganhando, mas também isso custa muito para Atenas, né? Essa é a questão. É uma guerra de quem vai aguentar mais, né? Quem vai desistir primeiro. Então, o que acontece é que a Sicília vai entrar nessa disputa. O Peloponeso, né, a Liga do Peloponeso precisava comprar comida da Sicília. Algumas das cidades, como Siracusa, acho que Siracusa era Dória e apoiaram Esparta, né, que também era Dória, e algumas cidades jônias ficaram com Atenas. Então, achava-se que Siracusa ia mandar apoio marítimo para Esparta, o que não aconteceu porque estava tendo conflitos ali na Sicília. Então, as cidades jônias pediram apoio de Atenas, né? E ela mandou uma pequena frota, se não me engano era 20 ou 40 navios, que é relativamente pouco, mas ela só queria manter o equilíbrio de poder. Eu não entendi por que ela só queria manter o equilíbrio, né? Quer dizer, quando eu mantenho o equilíbrio, quer dizer, você só ajuda o suficiente para continuar na guerra, para ninguém ganhar, né? E não ter um vencedor, mas para continuar a guerra constantemente. Então o autor fala assim: ficou claro para as cidades da Sicília que o interesse de Atenas era puramente egoísta. Não sei se eles queriam que Atenas fizesse caridade com eles, mas as cidades sicilianas fizeram paz, mandando as forças atenienses embora. Então eu não entendi direito por que Atenas queria o equilíbrio do poder, porque se as cidades jônias ganhassem, né, elas não iam ajudar a Esparta, né? Então, mas ah, ficou meio que a Sicília ficou em paz e meio que saiu da guerra, assim. Aí, então, em 427, Atenas parece ter neutralizado as tentativas de ataque contra ela, mas no inverno de 427, 426, né, nessa virada do ano ali, a peste volta, o tesouro está em grande parte esgotado, o que explica o baixo número de forças atenienses. Apesar disso, a Assembleia não elege candidatos que queriam a paz, provavelmente pela influência dos demagogos que defendiam a guerra, como o Cleon, inclusive. Então, estava se mostrando difícil vencer Atenas, e tem um conflito ali em Pilos, né, em que um grupo de espartanos fica isolado numa ilha, acho que é uma ilha que é Esfactéria, é, e na verdade é o seguinte, o Cleon, ele tá querendo mandar uma força pra lá pra tentar fazer os caras se renderem, e todo mundo tá achando que o Cleon é maluco, que ele é um cara que, né, ele é muito exaltado assim na guerra, e ele lidera uma força lá com um outro general, e ele ganha, e não quer dizer, na verdade esses espartanos se rendem, o que foi uma vitória muito grande, porque todo mundo achava, não, se eles vão continuar morrendo, né, vão lutar até morrer. Tem aquela frase, né, que as mulheres espartanas davam o escudo pro marido e fala, ou com ele ou sobre ele, né, ou você volta com o escudo, né, ou você volta em cima do escudo morto, né, você não se rende, né, você não podia se render, eu acho. E isso foi uma vitória gigante para Atenas, moralmente falando, né, e responsável foi Cleon, que era do Partido Democrata, que defendia um forte militarismo contra a visão mais precavida do falecido Péricles e dos aristocratas que queriam a paz. Ele era o mais radical a favor da guerra, assim. Então, você imagina, ele volta com a bola toda, né? Então ele conseguiu aumentar mais o tributo, quase dobrando o tributo,
os espartanos capturados eram garantia de que Esparta não tentaria avançar sobre a Ática, porque em geral os espartanos pegam o exército deles e vão saqueando, né, a Ática. E porque os atenienses não conseguem se contrapor na terra, né? Porque o exército de Esparta é muito melhor, eles ficam dentro das muralhas, como eu falei. Então, que os atenienses, nessa virada do ano, né, aqui com 424, os atenienses elegem novos oficiais e o cargo de general-chefe passou para Hipócrates, sobrinho de Péricles, que propôs melhorar a estratégia do seu tio. Eles vão tentar criar fortificações, tipo, chegar ali pelo mar, criar uma fortaleza e ficar lá. Então, essa estratégia era baseada na sincronicidade dos ataques, no apoio dos aliados e na inviolabilidade das fortificações. Mas essa estratégia fracassa. Teve ali 3 batalhas em que cada uma dessas coisas dá errado, né? Tem uma dessas é a batalha de Delium, né? Em que eu estava pesquisando no, no chat GPT. Eu geralmente sigo a Cambridge Ancient History, mas eu gosto de dar uma olhada ali também para confirmar. E ele fala que o Sócrates lutou nessa batalha, né? Atenas perde essa batalha, mas Sócrates estava lá, né? Então, essa foi meio que um momento de uma ofensiva ateniense, em que Atenas se aproveitou dessa grande. Eles estavam assim muito bem, começaram a tentar avançar, né? A estratégia deles tinha sido mais defensiva, e agora Esparta vai fazer um contra-ataque a partir de um general chamado Brasidas, né? Ele é meio que um Cleon de Esparta, no sentido de que ele também é super a favor da guerra, né? E aí ele vai ter, assim, tem várias batalhas dele lá, mas ele tenta atacar Anfípolis, que é uma colônia ateniense, né? Ele vai vencer em Anfípolis, mas ele morre em Anfípolis junto com o Cleon de Atenas. Então, assim, o caminho da paz tá livre agora, porque o Cleon e o Brasidas eram os caras dos dois lados que mais queriam a guerra, né? E os dois morrem nessa batalha, né? Apesar de Esparta ganhar. Então, os termos do acordo estabelecem paz por 50 anos, com arbitragem nas disputas, tudo que foi tomado na guerra é restituído. Algumas cidades ainda estavam revoltadas contra Atenas e ela abre mão de 6 cidades na Trácia para continuar com a colônia de Anfípolis. Esparta devolve Anfípolis, né? E o que o autor fala de interessante é que Esparta, os aliados de Esparta não são meio que contemplados nesse acordo. Ele fala assim, tem ali as partes tal, quando chega na parte dos aliados de Esparta, eles não falam nada. Então, as cidades que Corinto perdeu, Esparta não quer nem tentar no acordo recuperar. Eles não querem saber mesmo. Eles estão tipo, a gente quer fazer paz, porque se vocês lembram, né? A Esparta foi meio que intimada por Corinto, pelos aliados, a fazer a guerra, né? Eles falaram, se você não liderar a gente nessa guerra contra Atenas, a gente acha outro líder, né? E, inclusive, agora vai ter uma aliança de Atenas e Esparta, né? É um negócio que até eles estavam em guerra até agora, mas faz sentido, né? Se, tipo, o pior, assim, às vezes é melhor ter o cara como amigo do que inimigo, né? Talvez eles tenham pensado isso. Eu vou ler ainda, né? O que vai vir agora, eu realmente não conheço esse período, então estou aprendendo agora, né? Mas vai ter uma aliança entre Esparta e Atenas logo após o fim da guerra, né? Então, se a guerra foi um ataque ao Império de Atenas, né? Tô tirando aqui as palavras do autor, né? A paz reconhecia seu fracasso, né? O fracasso desse ataque. Uma década de paz reabasteceria os tesouros da Acrópole, né? Então Atenas se enriquece de novo, né? Ela não está esgotada. Os 2 pilares restantes do poder ateniense, a fortaleza interligada da cidade do Pireu, que a gente falou, né? As muralhas longas, né? E a frota ateniense permaneceram intocados. Então, beleza, ela está forte ainda. Durante a guerra, Atenas havia perdido apenas 2 locais que poderiam ser chamados de partes integrantes de seu próprio território, a colônia de Anfípolis e a cidade fronteiriça de Panacto, traída aos beócios no verão de 422 AC. Ficou expressamente estipulado que esses lugares deviam ser devolvidos a ela. Então, tudo que Atenas perdeu de importante, né, de caro para ela foi devolvido, né? Então, foi fácil os embaixadores atenienses lacedemônios. Lacedemônio é como os espartanos se chamavam, né? Os espartanos não se chamavam de espartanos, se chamavam de lacedemônios, né? Foi fácil para eles trocarem juramentos ratificando esse acordo. O problema era impor o acerto aos aliados de Esparta. E o fracasso em resolver esse problema e as consequências desse fracasso são o tema do capítulo seguinte, que a gente vai fazer. O colapso da paz marca o início de uma nova época. Sua conquista é o legado da diplomacia de Péricles. Atenas havia conquistado com a guerra aquilo que Péricles pretendia alcançar, a afirmação do poder ateniense. Mas esse resultado poderia ter sido alcançado 4 anos antes, após a ocupação de Pilos. Se Atenas tivesse sido
então guiada por conselhos mais sábios do que o de Cleon, né? Ele faz uma crítica ali a Cleon. Eu pulei alguma coisa? Achei que falava, acho que faltou uma parte do texto falando da aliança de Atenas, de Esparta com Atenas. Deixa eu só ver aqui. Não, acho que é isso mesmo. Então, galera, de novo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se aí, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ajuda no Tipa Ponto aí. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!